E aí, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast, mais uma vez para falar de Iron Maiden com o Ricardo Lira. Fala, Ricardo, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Tudo em paz, Cello. Obrigado aí mais uma vez. Beleza, vamos falar agora do Peace of Mind. Eu estou aqui com o livro do Stephan Uras, eu chamo ele de Stephan Uras. O Ricardo conhece ele lá pessoalmente, já traduziu o livro aqui tradução do Ricardo, do The Number of the Beast. Do Peace of Mind foi você também, Ricardo? Ou não? Não. Eu só fiz o do Number. Eu ia fazer o do Power Slave, mas aí depois eles passaram para outra pessoa enquanto eu estava traduzindo o livro do Steve O, daquele seriado do Jackass que eles faziam na MTV. Eu traduzi cerca de 3 ou 4 livros para a editora, se não me engano. E um deles foi o Iron Maiden para crianças. Pô, verdade, esse eu não peguei. Eu vi propaganda, assim, vi divulgação. Esse foi engraçado porque o editor, né, ele estava desesperado, porque para você fazer uma tradução desse livro, você não pode ser literal, já que é poema. É poema e tem que combinar, né? Tem que rimar ali. Aí o editor chegou, Lira, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Eu fiz aqui umas traduções, eu tentei fazer o poema arrumar, mas tá uma porcaria. Aí eu fui lá e fiz um preparo de texto, né? Ajudei ele ali. Então, metade daquele livro ali eu escrevi também, entendeu? Junto com ele. Foi um projeto legal. Para quem não sabe, eu estou fazendo os vídeos aqui com o Ricardo Lira. Quem não assistiu ainda os outros, nós temos 2 vídeos já. Um dos primórdios do Iron Maiden, outro ali da fase do The Number. O Ricardo é escritor, tem um livro Maiden Avenue. Se você quiser pesquisar, veja aí que ele é vendido pela internet. E é tradutor também, como está dizendo aqui, traduziu 2 desses livros, 3, né? O Maiden para crianças. E é um pesquisador, conhece muito da história do Iron Maiden, né, Ricardo? Sim. E o pessoal, às vezes, já que eu mostrei o livro aqui, o pessoal às vezes me manda mensagem: pô, Cello, tá aí no seu cenário, fala sobre esses livros. E eu vou perguntar pro Ricardo, o que você acha dessa série de livros do Stephan Uras aqui? Eu acho muito boa, não ótima, porque assim, é uma coisa que eu conversei com o Stephan, né? O Stephan, ele ia lançando esses livros e a gente ia conversando ao longo da estrada. Tem muita citação do meu nome nesses livros. Até uma vez um cara perguntou se eu era consultor do Stephan, porque como a gente troca ideia, muita coisa a gente se fala, se pergunta, o Stephan vai lá e coloca uma observação minha no livro, né? Depende do livro, não sei quanto ele fez isso. Então, eu diria para você o seguinte, Cello, o Stephan, ele é um cara que, assim, eu sou fã da banda, mas o Stephan, ele incorpora a banda, sabe? O cara come e dorme com a Iron Maiden, né? Essa atitude toda que ele tem hoje de ser o manager do Paul Di'Anno, para você ver como é que o cara chegou, né? Não é uma questão só de ambição, daquela coisa. Ele realmente ele conquista isso dentro dele, né? E cada livro dele é uma perseguição aos temas. Não é só pegar as informações, colocar pra gente a história da banda, como faz uma biografia. Não. O Stephan, ele cava cada coisa ali, sabe? Ele discute com ele mesmo, digamos assim, mas, né, conversando com a gente sobre o que ele vai fazer em relação àquilo. Então, por exemplo, no Number of the Beast, tem uma última parte lá sobre Hello Be Thy Name. Nesse caso aí, acho que é o maior capítulo, se eu não me engano. É o que eu traduzi. É o maior capítulo. Ele persegue praticamente toda a história da ação que aquela banda Beckett moveu contra o Iron Maiden. Não sei se você lembra disso. Lembro. O Iron Maiden foi acusado de plágio em Hello Be Thy Name e em The Nomad. Eles tiraram de 2 faixas dessa banda Beckett. Que inclusive está aqui, eu estava até separando uma coisa para você. Beckett, essa banda. Ah, você tem o CD aí, cara. Isso aqui não é o de estúdio, tá? Isso aqui é uma edição extremamente rara ao vivo. Quem me mandou isso aqui foi o baterista da Beckett. Eu conversei com o cara na época. Ele falou, vou te dar isso aqui de presente. Arquivo pessoal. Pô, que bacana, cara. Presentaço, assim. Eu troquei muito papo com esse cara. Bom, essa é outra história. Aí o Stephan estende muito esse papo com a Hello Be Thy Name, e ele, assim, ele é meio que um justiceiro, sabe, o Stephan? Ele tenta entrar no assunto ali como se ele fosse chegar do outro lado para mostrar para a gente, mesmo que ele não feche um assunto no livro dele, né? Mesmo que ele não feche um assunto, ele fala, olha, numa próxima edição, se eu conseguir fechar esse assunto, eu vou trazer para vocês aqui com mais
detalhes. É incrível, é como se ele fizesse um blog em livro, sabe? Sim. Então ele tem muito essa característica, né? E depois ele, claro, ele vai falar de outras coisas, mas os livros dele são bem interessantes. Aí ele põe no livro dele merchandise, ele fala da época, né? Ele faz um panorama da época, do que acontecia. Isso é uma coisa que eu sou um pouco... Não sou exatamente contra, mas é uma parte do livro dele que eu não gosto muito. Porque ele vai falar, por exemplo, do Number, vai falar de Bonnie Tyler, vai falar de Michael Jackson, vai falar de uma série de coisas que aconteceram em 82, que não é exatamente Maiden, né, cara? É só para ele situar o leitor no que acontecia ali. Em 83 ele vai fazer a mesma coisa, né, com outros artistas e tal. Então, assim, ele tem essa... Ele trabalha com perspectivas diferentes de um escritor que vai fazer uma biografia normal. Entendeu? Essa é uma característica dele ótima. Sim. Entendeu? Na verdade, eu até gostei das circunstâncias de tempo ali, de lugar, que ele comenta muito, mas eu te entendo que eu sou muito interessado, vamos dizer assim, né, pela história do Iron Maiden e tudo que gira em torno da história do Iron Maiden. Então eu enfrento essas páginas e mais páginas em que ele descreve até a situação econômica do mundo, situação nas artes, na música, mas eu entendo que o fã que queira ir direto para a história do próprio Iron Maiden vai achar um pouco maçante esse trecho todo, porque vai 10, 20 páginas dele contando o que estava nas paradas na época, ele faz o relato todo, ele quer cercar todas as circunstâncias do momento, ele quer entender por que o Iron Maiden tomou aquela decisão, olhando para aquilo tudo. Ele é um cara que dá o ponto de vista mesmo dele, né? E ele chega em lugares muito interessantes. Eu não vejo autores fazendo muito isso. Tá? A respeito do Neil Daniels também, que ele escreveu um livro chamado Killers, Origins, de 75, 81, alguma coisa assim. Eu via, o Neil Daniels também é um cara que também é um escritor de conhecido, né? Mas ele ficou muito em cima do muro, sabe? Aquele cara que, de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, isso, aquilo, ele ficava em cima do muro para dar uma opinião que às vezes era uma coisa mais... Pô, você pode falar o que você pensa, sabe? Sim. Agora o Schiappa não. Ele entra no assunto ali, sabe? E ele considera muita coisa. Então ele, assim, ele instiga você, sabe? É o que eu falei, ele instiga. Isso é muito interessante na literatura. Agora, se o cara quiser uma coisa mais assim polida, um livro mais biográfico, pega o Noite the Hills, mesmo que tenha algumas coisas lá que não sejam bem aferidas, e boa sorte, assim, vai em frente, vai conseguir uma boa história da banda. É verdade, eu lembro, viu, Ricardo, que eu li esse aqui pouco antes de começar o Metal Musicast, salvo engano, tá? Se não foi pouco antes, foi concomitantemente, tinha lançado no Brasil, eu fui lá, peguei logo que lançou, logo que a Estética Torta anunciou, eu peguei, fui ler, porque é o meu top 1 do Iron Maiden, é o Power Slave, né? E aí, isso não muda, né? Os caras falam, lista sempre muda, pra mim não muda, é o Power Slave, acabou. Que é uma ligação minha, né, pessoal, tal, além de curtir o som. E eu li, e eu vou te falar com bastante sinceridade, o jeito dele escrever o livro me influenciou nas séries que eu faço aqui no Metal Musicast. Eu sei que são duas expressões diferentes. Aqui é um vídeo, se eu me detiver tanto em detalhes como ele se detém aqui, eu vou ter traço no Ibope, vai ficar um vídeo muito maçante. Então eu tento dar uma dinâmica diferente, embora eu também já tenha exagerado aqui. Mas você pensa em fazer vídeo sobre livro também, assim? Não, digo assim, eu fiz a série sobre o Senjutsu, por exemplo. O jeito de eu abordar, de também buscar as circunstâncias do momento, as circunstâncias da vida, foi um pouco também influenciado pelo jeito do Stefan Juras, entendeu? Não é que você... Eu tinha acabado de conhecer o jeito dele escrever, mas eu falei, pô, se o cara escreve assim em livro, eu posso também fazer vídeos mais ou menos nesse estilo, entendeu? Quando eu faço as séries. Porque ele tem a série de livros, né? Cada uma é de um álbum, né? O impressionante é o seguinte, Thiago. Uma vez eu falei para ele, porra, por que você não faz dois discos por livro? Porque assim, eu sinceramente não imagino escrever 250 páginas para falar de um álbum, né? Ia ter que mais do que encher linguiça. Não dá, não vou conseguir dissertar tanto assim. Eu falei para ele, por que você não faz Iron Maiden Killers, No Prayer, Fear of the Dark, faz uma duplinha para... Não, vai ter assunto suficiente e tal, não sei o que, eu quero lançar um de cada vez e tal. Convicto, né? Isso eu conversava com ele há muito tempo atrás, muito engraçado. Eu falei, tá bom. E ele faz 256 páginas por... Ele não foge daquele estilo dele. Aquela coisa toda... Você vê que, com todo respeito a ele, mas você vê que às vezes tá enchendo um pouco, é verdade, porque agora
tá numa fórmula e tem que atender aquilo. Mas, de uma maneira geral, eu, por ser muito fã, eu dou esse desconto e acabo lendo. Agora, do Martin Popoff, ele já faz, eu tenho aqui o álbum por álbum do Martin Popoff, ele já faz mais esse estilo que você falou. Ele tem 3 livros, eu acho, de biografia do Iron Maiden, né? O primeiro vai vai dos primórdios até o Seventh Son, depois o Seventh Son depois o No Prayer. Lançou aquela trilogia, né? Até algum, e depois tem o Iron Maiden nos anos 2000. É o Eric Goes There, Holy Smoke e o Empire of the Clouds. Ele fez essa... Anos iniciais, 90 e 2000, sei lá. Ele fez essa trilogia, né? Ele já seguiu mais o que você falou, né? É uma biografia boa, direta, simples também, eu não achei nada assim, tanta coisa, não. Sabe, ele dá o recado ali, ele coloca pro fã que quer saber da banda. Eu gostei da biografia dele. Não, a do Martin Popoff é mais adequada para quem quer ir direto ao assunto do Iron Maiden. Ele tem lá, como ele entrevistou muitos caras também, porque ele é lá do Canadá, ele tem lá acho que o Brave Words, né, que também é um veículo de comunicação lá, que hoje é canal no YouTube, não sei, blog e tal. Ele teve acesso, tem bastante entrevista, então ele põe no livro muito das entrevistas que ele fez, além de também resgatar entrevistas de grandes revistas, tal, da Metal Hammer, não sei o que, da Kerrang e tal. Agora, é mais direto, né? A do Martin Popoff já vai direto ao assunto. Ele é um entrevistador também, sabe? Ele vai no artista lá, colhe a informação direta desses caras, né, ele tem acesso, e transcreve. Ele é impressionante. Uma vez eu fiz uma tradução, não sei se esse livro saiu, de um livro do Dio, onde ele entrevistava o Dio e ele dissecava todos os álbuns do Dio, cara, falando de todas as músicas dele, sabe? Para um fã que gosta muito do Dio, prato cheio. Né? Eu gosto muito. Fez muito bem. É verdade.